Damos as boas-vindas a você que se interessou em nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas das passagens que usaremos como base para o nosso estudo. Importante também orarmos ao Senhor para que Ele nos dirija. E eu convido você a fazer isso neste momento. Deus eterno, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos que Tu nos orientes, que Tu nos instruas e que Tu nos ajudes a colocarmos em prática aquilo que aprendermos da Tua Palavra. Abençoa cada pessoa que nos acompanha. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema que nós desenvolveremos hoje é sobre a instituição do sacerdócio. Apesar do sacerdócio no Antigo Testamento ter sido formalmente estabelecido na época do Êxodo, que é esta época em que nós estamos estudando esse livro da Bíblia, o termo sacerdote surge pela primeira vez lá no livro de Gênesis, antes do livro de Êxodo. E nós vamos ler a passagem onde aparece isso, é em Gênesis 14, no verso 18 a 20. E eu convido você para, junto comigo, nós lermos este texto da Palavra de Deus. Então, lá em Gênesis 14, no verso 18, nós lemos o seguinte: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. Primeira referência à palavra sacerdote que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Nesse episódio que nós lemos, Abraão é abençoado por um sacerdote de nome Melquisedeque. Depois nós voltaremos a esse ponto aqui, que há uma conexão muito interessante para nós verificarmos. Mais atrás ainda, no relato de Êxodo, antes desse episódio do Abraão, encontrando o Melquisedeque, nós vamos encontrar o Abel e o Noé fazendo sacrifícios a Deus. Não podemos dizer que Abel e Noé eram sacerdotes. Entretanto, eles realizavam sacrifícios, e realizar sacrifícios era uma das funções dos antigos sacerdotes lá do Antigo Testamento. Indo também para uma outra parte, ainda diferente desse episódio do livro de Êxodo, especificamente, que nós leremos hoje, que nós estudaremos hoje lá no Monte Sinai, nós vamos encontrar, no tempo de José do Egito, algumas citações a sacerdotes, só que sacerdotes egípcios. Nessa época, José, que era um hebreu, ele era o homem de confiança do faraó do Egito. E no texto bíblico nós vamos encontrar essas citações a sacerdotes egípcios, e um deles, inclusive, de nome Potífera, ele era pai da esposa de José. Então nós temos essa referência a sacerdotes lá no Egito. Continuando nesse nosso panorama sobre sacerdócio lá no Antigo Testamento, nós também vamos encontrar que o sogro de Moisés, ele foi identificado inicialmente como sendo um sacerdote. Não está claro a que divindade, a quem ele era, de quem ele era sacerdote. O fato é que lá um pouco mais adiante, lá no livro de Êxodo, no capítulo 18, nós vamos encontrar uma declaração de que Jetro, que era esse o nome do sogro do José, ele foi reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Moisés chega lá em Midian e conhece Jetro, não está claro, como nós mencionamos, que Deus, que divindade era essa que Jetro era o sacerdote. Mas lá adiante, no capítulo 18, nós vamos ver claramente o que ocorre. Ele talvez tenha se convertido, ou alguma coisa aconteceu e Jetro passa a ser sacerdote do Deus Altíssimo. O fato é que nós encontramos em Êxodo essa instituição do sacerdote entre os israelitas. Mas a pergunta é, o que isso tem a ver com a nossa atualidade, com a nossa vida do cristianismo, especialmente nos dias de hoje? E isso é o que nós pretendemos ver ao longo do nosso estudo. No quadro seguinte, nós temos aqui como título sacerdócio arônico, porque Arão foi um dos primeiros sacerdotes naquela época do Êxodo. No início do Êxodo,
Moisés, além de líder, desenvolveu também a função sacerdotal. Mas essa função que Moisés desenvolve, ela é temporária, porque logo depois ele é substituído pelo Arão, que era essa pessoa que eu falei aqui, que eu mencionei há pouco. Arão, não só apenas Arão, mas também os seus 2 filhos. Deve ter sido por isso que quando, no relato de Êxodo 24, que nós estudamos na outra oportunidade, anteriormente, talvez seja por isso que quando Moisés sobe lá no Monte Sinai para receber a lei das mãos de Deus, ele leva os 3, ele leva o Arão, leva os 2 e leva também os seus 2 filhos. Arão e os seus filhos, eles foram colocados por Javé como sacerdotes entre o povo. Mas o interessante é que lá em Êxodo 19, 24, nós lemos que Arão e os seus filhos, eles funcionavam como sacerdotes entre o povo, mesmo antes de serem consagrados formalmente por Javé. Vale notar também que Arão, tanto Arão quanto Moisés, que aliás era seu irmão, eles eram irmãos, eles eram descendentes da tribo de Levi. A tribo de Levi, dentre as 12 tribos de Israel, foi a única que teria a função sacerdotal. Seria natural, portanto, que as escolhas dos sacerdotes viriam a ocorrer de pessoas, referente a pessoas que eram da tribo de Levi. Não apenas Arão e os seus filhos eram envolvidos no sacerdócio, mas nós vemos no relato bíblico que todos os demais descendentes da tribo de Levi exerceram o sacerdócio, e aí vem uma pergunta que há várias atividades que aqueles sacerdotes poderiam fazer. Era através dos sacerdotes que o povo poderia, de alguma forma, chegar até Javé. E quais seriam as funções dos sacerdotes? Eu trouxe aqui inicialmente 5 destaques, para nós iniciarmos esse panorama sobre o que fazia um sacerdote naquela época. A primeira coisa que nós podemos dizer é que ele sacrificava animais para expiação de pecados. O sangue do animal representava a vida da pessoa. Por isso que o sacrifício era um sacrifício substitutivo. Eles acreditavam naquela cultura que a vida estava no sangue. Então, quando a pessoa queria buscar perdão pelos seus pecados e se aproximar de Javé, ela precisava entregar a sua própria vida. Mas se ela entregasse o sangue, que no entendimento deles a vida estava no sangue, se ele entregasse o seu próprio sangue, ele acabaria morrendo. Por isso que se utilizava o sacrifício substitutivo. Então, o sangue do animal representava a vida da pessoa. Hoje, na conversão cristã, no processo de conversão cristã, a pessoa aceita o sacrifício de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aceitando como Salvador, e entrega a sua vida, a sua vontade, aceitando Jesus como Senhor. Então, nós vemos aqui um paralelo entre o sacrifício antigo e o que ocorreu com a vinda de Jesus, que nós cristãos aceitamos, entendemos como Messias Salvador. Outra função dos sacerdotes era orar e interceder pelos adoradores, pelos israelitas, por todos aqueles que estavam agregados à nação israelita, e levar os pedidos deles da nação, dos israelitas, à presença de Javé. Outra função era consultar a Deus em questões difíceis, especialmente questões da sociedade e questões da religião. Quarta função que nós podemos destacar era exercer a função de juízes, dirimindo demandas de família, demandas de negócio. Eles, por isso, precisavam também estudar a lei. E eles tinham essa função não apenas de estudar a lei para a questão dos julgamentos, mas também de ensinar a lei, era uma outra função. Havia outras funções também, que eu destaco aqui rapidamente. Eles seriam os sacerdotes responsáveis em manter os locais sagrados. Isso se daria através de várias atividades, por exemplo, através da manutenção dos locais onde Javé se manifestaria. Eles também tinham que cuidar de todas as coisas que eram sagradas, o que incluía, por exemplo, a música, que era tocada ou era cantada nos louvores que o povo fazia em adoração a Javé. Caberia também aos sacerdotes cuidar da questão da logística dos itens sagrados, do transporte, da guarda,
da segurança. E isso ficou muito evidente durante a jornada do povo de Israel no deserto, porque havia o transporte do tabernáculo, que era um santuário móvel que eles construíam, acampavam, construíam aquele santuário, depois, passado algum tempo, aquilo era desmontado e levado para um outro lugar. Então, todo esse cuidado da guarda, da proteção, do transporte, tudo era feito pelos levitas, pelos sacerdotes, pelos levitas que eram responsáveis por isso tudo. Caberia também aos sacerdotes cuidar das questões de logística, como nós mencionamos, e tudo que era referente às cerimônias religiosas que seriam realizadas. Então, era uma ampla lista, né, um amplo complexo de atividades que eles faziam. No próximo quadro, nós vamos entrar nessa questão do reino de sacerdotes, reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso é uma expressão que aparece lá em Êxodo, no capítulo 19, do verso 3 a 6. Eu convido você para ler comigo, porque nós vamos desdobrar um pouco esses versículos. Então, no capítulo 3, é um relato ainda quando Moisés estava subindo o Monte Sinai no processo do recebimento da lei. A palavra de Deus nos diz o seguinte no verso 3. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa é uma declaração que nós vamos desenvolver um pouco para compreendermos o que ela significa. A aliança de Javé com o seu povo, feita lá no Sinai, levava em conta que eles se tornariam um reino sacerdotal, um povo santo, de acordo com esse texto que nós lemos agora. Uma das possíveis interpretações para essa designação é que Israel seria a nação que teria acesso direto a Javé, mediante a sua presença mediando, melhor dizendo, a sua presença dentre os demais povos. Através desse povo de sacerdotes, a lei seria conhecida pelos demais povos. Essa foi a grande missão do povo de Israel. Ele, povo de Israel, seria o guardião da lei e isso permitiria fazê-la conhecida dos demais. Israel também seria a nação santa através do qual o Messias Salvador viria à terra. Isso permitiria estabelecer um caminho para salvar todos os povos, o que efetivamente aconteceu com a vinda de Jesus. O propósito de Israel como povo de Deus seria, portanto, participar da redenção de todas as nações. Vale observar aqui que o conceito de santo na palavra de Deus sempre quer dizer separado. Portanto, a nação santa seria uma nação separada dentro de um propósito, ligado, então, como nós dissemos, à redenção não apenas de Israel, mas à redenção de todos os povos. O sacerdócio iniciado pelo Arão, ele foi importante, mas ele foi imperfeito. Isso porque tal sacerdócio ele era limitado, dado que Arão e os seus filhos e os demais sacerdotes, eles também eram pecadores como qualquer ser humano. Essa imperfeição sacerdotal, ela foi transferida, ela é herdada por todos os descendentes, os sacerdotes descendentes que haveriam de nascer após Arão e os seus filhos. Contudo, um outro sacerdócio, mas aí perfeito, vai surgir lá no Novo Testamento com a vinda do Messias. No livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, Jesus é apresentado como o sumo sacerdote perfeito. Nessa função de sacerdote, Jesus foi diferente de qualquer outro que teria existido. O sacerdócio dele foi superior àquele iniciado por Arão. E ele foi perfeito, o sacerdócio de Jesus, porque trouxe paz e certeza
e salvação a quantos nele creram. Então, foi um sacerdócio realmente único, diferente de todos os demais. Alguns afirmam que o Israel histórico, foi a nação sacerdotal no mundo, pois foi ela, a nação de Israel, que historicamente recebeu as leis de Deus. Do ponto de vista histórico, pode-se concordar com essa visão, mas nós não podemos esquecer que no Novo Testamento temos um outro Israel além do Israel histórico. Trata-se do Israel espiritual, formado por todos aqueles que aceitam Jesus, o Messias, Jesus, Senhor e Salvador. Jesus de Nazaré como Messias, Salvador de toda a terra. Isso nos leva ao quadro seguinte, que nós vamos ver daqui a pouco, onde nós vamos procurar identificar alguns desdobramentos dessa perspectiva de uma nação Israel espiritual e não apenas a nação histórica, de uma nação espiritual sacerdotal, que são os cristãos que vêm no Novo Testamento. Então, no próximo quadro, nós temos esse desdobramento do conceito de nação santa. E para nós ancorarmos aqui a nossa argumentação, vale nós lermos o que está em primeira carta do apóstolo Pedro, aliás, 1 Pedro, no capítulo 2, lá nos versículos, capítulo 2, 9 e 10, nós lemos um comentário muito interessante, porque ele tem uma conexão com o texto de Êxodo que nós lemos aqui há pouco, sobre a nação santa. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E aí nós vemos que, nesse sentido, todos aqueles que vieram aceitar Jesus como Salvador e Senhor passam a ser o povo de Israel espiritual, como nós mencionamos, e também passam a ser uma nação sacerdotal. Através de cada um, o evangelho, com suas boas novas de salvação, poderia ser espalhado a todos os cantos da terra, conforme nós lemos aqui em 1 Pedro 2, no verso 9 e 10. O sumo sacerdote Jesus leva o cristão a um relacionamento pessoal com Deus. Como sumo sacerdote, Jesus também é perfeito, como nós mencionamos há pouco, porque ele permite que o cristão desenvolva um relacionamento pessoal com Deus. E esse relacionamento permite ao crente não apenas a sua salvação, mas também permite ele conquistar vitórias ao longo da sua jornada, porque ele tem a presença de Deus com ele para ajudá-lo a enfrentar as suas adversidades. A essência do evangelho cristão é que os crentes têm acesso direto a Deus, porque Cristo quebrou qualquer barreira que havia antes, lá no Antigo Testamento. O crente possui, portanto, um sacerdócio individual, e isso contém duas dimensões. A primeira, como nós mencionamos, permite um relacionamento pessoal com Deus através do Espírito Santo. Esse relacionamento, ele pressupõe comunicação, porque é uma pessoa que se comunica com uma outra pessoa. Os crentes podem se comunicar diretamente com Deus através do Espírito Santo e através da palavra escrita, das Escrituras. Isso não exige, não requer a presença de um ser humano para mediar esse relacionamento, essa comunicação entre o ser humano e Deus, que está, o Senhor Deus, que está, vamos dizer, sobre todas as coisas. A própria pessoa pode ir direto à presença de Deus. Então, esse primeiro fato, o relacionamento, é o fato do relacionamento pessoal, do indivíduo, do crente com Deus. E o segundo fato é que essa pessoa, esse crente que se relaciona com Deus, ele pode ser um canal de Deus para abençoar outras pessoas. E nós temos alguns exemplos bíblicos desse ministério que cada crente pode desenvolver. Por exemplo, orar uns pelos outros, realizando o ministério sacerdotal da oração intercessória. Então, o crente pode exercer essa particularidade do ministério, que é interceder por outras pessoas.
Outra coisa que o crente pode e deve fazer é confessar entre crentes, né, confessar os pecados uns aos outros e suportar o fardo, o peso que cada um leva na sua própria vida. O antigo papel do sacerdote era receber a confissão do povo e levar e transmitir aquilo à presença de Deus. Então, o crente pode não só levar os seus próprios pecados, mas também em aliança com o outro crente que a ele confiou, levar, interceder por aquele crente na presença de Deus por conta daquelas dificuldades, daquelas adversidades, daquele pecado que está acontecendo. Portanto, todos nós, como crentes, temos oportunidade em algum momento de ser um canal especial de ajuda mútua entre os próprios crentes. Um crente pode, nessa função sacerdotal, ajudar outra pessoa. Podemos trazer outras pessoas a Cristo também. O antigo papel do sacerdote era trazer a pessoa a ter um contato com Deus. E isso, o sacerdote individual, o cristão, também pode fazer isso como uma das suas funções desse sacerdócio real, desse novo sacerdócio que nós estamos mencionando. Embora Jesus Cristo tenha vindo revelar o Pai, é necessário que nós, como crentes, cumpramos o papel sacerdotal de levar as pessoas a conhecerem Jesus, para que elas também possam ter acesso ao Pai através dele. No próximo quadro, nós temos uma pergunta, que é, falando em Jesus como sacerdote, a pergunta é como que Jesus poderia ser sacerdote se ele não era da tribo de Levi. Lembra que nós falamos que a tribo de Levi era aquela através do qual o sacerdócio em Israel a função seria exercitada? No caso de Jesus, ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Como então que nós podemos entender o fato de Jesus ser sacerdote, apesar de não ser da tribo de Levi? A chave para responder essa pergunta é que Jesus era da linhagem de Davi. E nós vamos ver que Davi assumiu funções sacerdotais lá no Antigo Testamento. A Bíblia diz que quando Davi se tornou rei, ele seguiu a tradição de Melquisedeque. Lembra Melquisedeque que nós lemos? É a primeira menção que é feita a um sacerdote lá na Bíblia, sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Davi, ele seguiu a tradição de Melquisedeque. Melquisedeque aparece 2 vezes lá no Antigo Testamento, em Gênesis 14, onde nós lemos, aparece também em Salmo 110, verso 4. E aparece também 8 vezes, o nome dele aparece 8 vezes no Novo Testamento. De acordo com o livro de Gênesis, Melquisedeque era o rei da cidade de Salém. Ele era rei de Salém e o sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo. Salém era o nome antigo de Jerusalém. Hoje nós temos o nome Jerusalém e lá, puxando um pouco para o lado do hebraico, é Yerushalai, de onde vem Shalom, que é a palavra paz. E a palavra Salém é a palavra paz na língua árabe, é Salém. Eles têm até aquela saudação, Salém Amalekum, Amalekum Salém. Então, Salém quer dizer cidade da paz. Jerusalém, Jerusalém, a cidade da paz. E o Melquisedeque, ele era o rei de Salém, conforme esse relato que nós estamos vendo aqui. Quando Davi conquistou Salém, ele se tornou sacerdote da população cananita que vivia naquele lugar. Davi, portanto, ele se tornou sacerdote por conta da tradição estabelecida por Melquisedeque, porque o Melquisedeque, esse que era rei em tempos anteriores, ele era rei e também sacerdote do Deus Altíssimo. Davi, portanto, se tornou sacerdote e comunicou esse sacerdócio a Jesus. E como ele fez isso? Lá em 2 Samuel 8:18, nós temos uma expressão que diz que os filhos de Davi eram sacerdotes. Significa que eles poderiam ser sacerdotes porque eles herdariam aquela prerrogativa que Davi teve de ser, além de rei, ser sacerdote também. Então, Davi se tornou sacerdote e comunicou o seu sacerdócio a Jesus, como nós mencionamos. Vale notar que a referência a Melquisedeque que nós encontramos no Novo Testamento, todas elas estão relacionadas a Jesus.
Lá em Hebreus 5:6, por exemplo, o autor diz que Jesus é um sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Dado que Jesus era descendente de Davi, e isso é mostrado na genealogia de Jesus lá em Mateus, logo no primeiro versículo, Jesus então seguiu a tradição de Davi quanto à sua linhagem. Isso quer dizer que Jesus tornou-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, é o que nós encontramos na declaração de Hebreus capítulo 6, verso 20. No próximo quadro, temos uma outra pergunta. Nós vimos a justificativa para Jesus ser sacerdote, apesar de não ser um levita, mas a outra pergunta é: em que medida os cristãos podem ser sacerdotes, né? A não ser que o cristão se torne, seja um judeu que se converteu, e judeu este da tribo de Levi, os cristãos não são descendentes de Levi, não teria sentido se seguíssemos esse argumento de sacerdotes serem da linhagem, né, dentro da tradição dos levitas. Como responder essa pergunta? Aí nós vamos ver que o termo sacerdócio que nós encontramos lá no Novo Testamento, em 1 Pedro 2, como nós lemos há pouco, no 2,9, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Ali não é o sacerdócio de Levi, é o sacerdócio de Davi, que é o sacerdócio real. Ele fala também: nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para as maravilhas, a sua maravilhosa luz. A expressão, então, que lá em 1 Pedro 2,9 nós lemos, uma nação santa, uma nação separada, é tirada lá de Êxodo 19,6, que nós lemos. E Êxodo 19,6 fala: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, essa última referência feita pelo apóstolo Pedro mostra que ele vê a igreja em termos de uma função sacerdotal, no sentido de levar outros a se aproximarem de Deus. Como a maioria dos crentes não eram judeus, a possibilidade deles serem sacerdotes, segundo a tradição levita, não tem sentido. Mas, como os não levitas cristãos poderiam agir como sacerdotes, porque eles eram filhos, né, de Deus à medida que eles haviam aceito Jesus como Salvador. Então, a resposta para essa questão é que os filhos de Davi serviram como sacerdotes. E Jesus serviu como sacerdote porque era filho, era descendente de Davi. Dado que Davi, da tribo de Judá, serviu como sacerdote, segundo a tradição estabelecida por Melquisedeque, rei de Salém, os filhos de Davi poderiam também exercer um sacerdócio real. Pode-se dizer que se tratava de um sacerdócio baseada na autoridade delegada do seu pai Davi, que era rei e sacerdote. Jesus, portanto, da tribo de Judá, exerceu seu sacerdote sagrado, segundo a tradição estabelecida por Melquisedeque, repassada a ele por seu antepassado Davi. E os cristãos tornam-se sacerdotes pela autoridade dada a eles pelo rei Jesus, que, por sua vez, recebeu de Davi e passou, por sua vez, para os descendentes espirituais dentro dessa figura de Israel espiritual. Tanto os filhos de Davi quanto os seguidores de Cristo, eles não exerceram sacerdócio levita, porque não eram da tribo de Levi, mas exerceram um sacerdócio real, o tipo de sacerdócio estabelecido por Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém. O mesmo tipo de sacerdócio adotado por Davi quando ele se tornou líder daquela população cananita, se tornou rei daquele lugar e sacerdote daquele lugar. Os cristãos são, portanto, o sacerdócio, ou exercitam um sacerdócio real, porque seu rei, Jesus, é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso, 1 Pedro 2,9 fala no sacerdócio real. No próximo e último quadro, nós temos algumas conclusões que nós trazemos aqui para fecharmos o nosso estudo, e podemos dizer que no Antigo Testamento, o povo de Israel se relacionava com Javé através do sacerdote, nós vimos isso. As pessoas, em geral, não se relacionavam pessoalmente com Javé. Havia algumas poucas exceções.
Sempre no Antigo Testamento, era necessário a presença de um sacerdote. Já quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus foi ao mesmo tempo sacerdote e cordeiro do sacrifício. Jesus, sem pecado, ele mesmo foi sacrificado como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Nenhum sacerdote teve essa função de sacerdote e cordeiro do sacrifício ao mesmo tempo. Essa qualidade permite a Jesus nos representar de forma completa e perfeita junto a Deus. Os que creem em Jesus têm também uma função sacerdotal, é isso que nós afirmamos no desenvolvimento do nosso estudo. Através de Jesus, nós temos acesso direto à graça de Deus. E nesse sentido, cada crente individualmente, ele pode fazer duas coisas nessa condição de sacerdote individual. Fazendo aqui um resumo do que nós falamos. A primeira é ter acesso direto a Deus. O crente pode ter acesso direto a Deus através da oração, através da leitura da palavra, sem ter necessidade de qualquer intermediário a não ser o próprio Jesus. E a segunda coisa que o crente, na função de sacerdote individual, pode fazer é proclamar a salvação em Cristo Jesus a qualquer pessoa que estiver ao seu alcance. Essa função sacerdotal de todos os crentes não substitui a função do sacerdote, do pastor, do profeta. Estes são chamados e ordenados para um ministério específico de proclamar a palavra e conduzir o rebanho. Nessa função pessoal de proclamar o evangelho, o cristão comprometido deverá não apenas falar, mas viver o evangelho. Certamente sua atitude em relação aos outros falará muito mais alto do que as suas palavras. Amar ao próximo, que é o amor ágape, o amor ágape não é um sentimento, mas sim uma atitude deliberada de fazer o que o outro precisa. Essa atitude levará esse cristão a ajudar o outro no conforto, no encorajamento, no aconselhamento, além, obviamente, de ter a oportunidade de falar do Evangelho. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Ficamos por aqui nessa parte do estudo. Espero que você tenha gostado e espero que na próxima oportunidade estejamos juntos de novo para trabalhar e estudar um pouco mais da palavra de Deus dentro do livro de Êxodo. No próximo quadro você encontra uma tabela contendo o panorama de toda essa série sobre o livro de Êxodo. Espero que você tenha uma boa semana e deixo com você um grande abraço.